Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu me chamo Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e dinâmicas para dinamizar a sua aula das suas escolas bíblicas dominicais, meu querido professor, meu querido aluno e todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição de número 3 da classe de adultos, que vai tratar do tema ciúme, o mal que prejudica a família. Nós vamos tratar sobre esse sentimento tão malicioso que corrói o coração do ser humano e causa sérios males para aqueles que estão ao nosso redor. Nesta lição nós temos 3 pontos, nós apresentaremos 3 dinâmicas específicas relacionadas a cada ponto da nossa lição. Mas antes de entrar aqui, quero convidar a você que ainda não é inscrito, para que você possa se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar e também deixar seus comentários, porque eu tenho certeza que você fazendo isto, o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e mostrará para muito mais pessoas. E vamos para a nossa primeira dinâmica. Nossa primeira dinâmica vai tratar sobre o primeiro ponto da nossa lição, que vai dizer o seguinte: a falha no tratamento dos filhos. Nós vemos o mesmo erro acontecendo, em Abraão, em Isaac e agora também em Jacó, com relação à predileção ou o favoritismo de um dos filhos. Isso causa males, isso abre brechas para o inimigo. Conflitos familiares nascem por causa do favoritismo, da falta de sabedoria dos pais em tratar um filho melhor do que o outro. E para este ponto aqui eu quero trazer uma dinâmica específica, que o professor pode levar para a sala de aula um copo. Depois eu vou ler aqui o texto bíblico, o texto da revista, e o irmão pode tirar este texto para fazer um link com esta dinâmica, com essa analogia que eu vou apresentar aqui. O professor vai levar para a sala de aula um copo, um copo bom e um copo fendido, rasgado, do jeito que está aqui. O professor vai pegar o copo bom e vai colocar água dentro do copo. E aí o professor vai explicar isso para os seus alunos, vai dizer que o copo está atendendo, está sendo, como é que eu posso dizer, o copo está atendendo aquilo que ele, para aquilo que ele foi criado. O copo foi criado para facilitar os seres humanos a beber água. E enche o copo de água, o professor vai beber água e vai dizer para os alunos: olha, o copo está atendendo. Por quê? Porque ele está intacto, ele está inteiro, ele não tem brecha. Aí o professor vai rasgar o copo e vai dizer assim: agora o copo dessa maneira, ele não vai atender as expectativas, não vai atender o seu propósito para que ele foi criado. Aqui, um copo rasgado assim, ele não vai segurar a água que está dentro dele. Por quê? Porque ele tem uma brecha. Ele tem uma brecha que impede, ele de cumprir o seu propósito. A vontade de Deus, ela é perfeita, boa, perfeita e agradável. E nós seres humanos somos falhos, cometemos falhas. Assim como esse copo é falho, tem uma brecha, ele não consegue cumprir o seu propósito, o ser humano, se ele não se atentar, não procurar fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, conforme Romanos 12, ele vai então dar brechas para que os maus sentimentos entrem em sua vida. E aí o professor pode ler o seguinte texto da nossa revista. Primeiro subtópico: a preferência de Jacó. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava José mais do que todos os seus filhos. Jacó tinha 12 filhos e uma filha. Jacó não poderia transparecer esse favoritismo por um dos filhos. Isso acendeu no coração dos seus irmãos ira, raiva, inveja, e ao ponto dos irmãos de José desejarem a sua morte. Por quê? Por causa que
não houve sabedoria do pai, né, aqui no caso Jacó, de fazer uma diferenciação no tratamento de um dos irmãos. Ou seja, assim como esse copo teve uma brecha e não teve, né, o seu propósito cumprido porque ele tinha falha, Jacó também cometeu uma falha. Deixou brecha para o inimigo dentro da sua família. E o propósito de Deus na família de Jacó, não foi, como é que eu posso dizer, correspondido. Claro que nosso Deus quer que todas as famílias vivam em paz, mas por causa da falha do ser humano, algumas coisas acontecem dentro da família. É que nem aquela história de um ateu que questiona um cristão perguntando o seguinte: se o mal existe, se Deus é bom e ele é benigno, ele quer que todos vivam bem, por que o mal existe? Então, o mal existe por causa da dureza do coração do ser humano. Não foi Deus que criou o mal, mas o mal, ele vem sobre nós por causa que o mal é a ausência do bem. E o nosso Deus não tem culpa disso. Da mesma maneira, por causa das nossas falhas, acontecem que o mal, às vezes, adentra no seio familiar e prejudicam a família. Então, o professor pode fazer essa primeira dinâmica, essa analogia do copo, dizendo que se o copo tem falha, ele não vai cumprir o seu propósito. Da mesma maneira, a família, se deixar falhas, brechas no seio da familiar, e aqui o caso aqui de Jacó dar favoritismo, amar mais um filho do que o outro, isso trouxe sérias consequências na sua vida. Tá bom, meus queridos? Primeira dinâmica, uma analogia bem simples, rápida, clara e prática para os irmãos apresentarem aí na sua sala de aula, tá bom? Ponto número 2, a segunda dinâmica, vai tratar sobre o segundo ponto, que é o ciúme o ciúme como causa de conflitos. Aqui a lição, né, neste ponto que eu quero trazer para os irmãos, é uma dinâmica relacionada ao ciúme. O ciúme, ele é extensivo, ele não se restringe apenas no seio familiar. Quando uma pessoa deixa o ciúme, esse mau sentimento, dominar o seu coração, ele atrapalha o seu relacionamento, não somente dentro do lar, mas com seus familiares, com seus amigos, né? E com todas as pessoas que estão à sua volta, porque este sentimento, ele é extensivo, ele se estende para fora também da família. E para essa dinâmica aqui, que vai tratar sobre a extensão do mal, o professor vai levar para a sala de aula, né, como material, um isqueiro, e vai fazer essa analogia simples para que os irmãos possam entender a extensão do ciúme, a extensão do mal. O professor vai acender o fogo, assim como esse fogo, né, e vai explicar isso para os seus alunos. Assim como esse fogo, ele não queima apenas um tipo de material, ou seja, o fogo ele queima o plástico, o fogo ele queima o algodão, o fogo ele queima o papel, o fogo ele queima a borracha, o fogo ele queima vários tipos de material, ou seja, o fogo ele não está limitado a queimar somente um tipo de material. O fogo ele queima vários materiais. E da mesma forma é o ciúme com relação ao relacionamento dos seres humanos. O ciúme ele é um mal que consome o coração do ser humano, que atrapalha ele em tudo, em todos os relacionamentos, em todos os tipos de relacionamento. E o professor tem que deixar isso bem claro para os seus alunos, que quem tem ciúme, ele não vive bem em sociedade. Sempre tem um ponto, uma coisa ou outra que vai atrapalhar o seu relacionamento. E fazendo isto, ele não vai cumprir os propósitos de Deus em sua vida, em sua própria vida. Que Deus é um Deus de amor, de paz, de mansidão, de benignidade. Ele quer que nós vivamos em paz. Mas uma pessoa enciumada não vai conseguir cumprir esse propósito.
E aí o professor vai explicar isso para o aluno. O fogo consome todos os tipos de materiais. O fogo, ele queima todos os tipos de materiais. Não só um tipo, mas vários tipos de materiais. Da mesma forma, o ciúme, ele consome, ele atrapalha vários tipos de relacionamento entre pai e mãe, entre filho e pais, entre amigos, entre amizades, entre namoros, entre cônjuge e a sua esposa, entre os cônjuges, né? Ou seja, todo tipo de relacionamento, quem é enciumado, ele está se autoconsumindo, atrapalhando, né, os propósitos de Deus, os desígnios de Deus em sua vida. E aí o professor pode ler ainda no segundo ponto aqui da nossa lição, onde está escrito no terceiro subtópico, que diz o seguinte: a extensão do ciúme. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades e relacionamento profissional e etc. Todos os tipos de problemas entre relacionamentos o ciúme traz. Devemos nos precaver e tomar cuidado com esse tipo de sentimento ruim. Tá bom, meus queridos? Segunda dinâmica para os alunos, os professores apresentarem para os seus alunos, né? Dinâmicas bem simples, clara e objetiva, para que você possa então fazer da sua aula uma aula dinâmica e interessante para todos aqueles que assistem. Se gostou, curta, compartilhe, deixe seus comentários aqui embaixo, tá bom? Terceiro ponto e a última dinâmica desta lição vai tratar sobre os males do ciúme, né? Vimos aqui que a predileção, o favoritismo de um dos filhos traz consequências, né? Uma delas é o sentimento de ciúme, que ele é também extensivo, pode atingir outros tipos de relacionamento. E nesse terceiro ponto vamos tratar a respeito dos males do ciúme, né? E o professor pode levar em consideração aqui, trazer aqui para um exemplo da nossa lição, o que está escrito no terceiro subtópico da nossa lição, que diz o seguinte: vencendo o ciúme, como nós devemos fazer para vencer esse sentimento e impedir, né, que esse sentimento corroa o nosso coração, corroa a nossa vida, a nossa mente. Em Filipenses 4:8, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Entendemos aqui pelo texto bíblico que devemos colocar na nossa mente tudo que agrada ao Senhor. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, né? Nisto nós devemos pensar em todo momento, nas coisas de Deus, porque Deus é amor na sua plenitude. E aí o professor pode levar para a sala de aula como dinâmica apenas a Bíblia, para fazer essa ilustração com os irmãos. A palavra de Deus. O professor pode dizer o seguinte: o nosso corpo, o corpo do ser humano, ele se alimenta com alimentos naturais. Arroz, feijão, carne, né? Frutas, verduras. Ou seja, através desses alimentos, o corpo ele extrai para si nutrientes, né? Vitaminas que fazem com que nós permanecemos vivos aqui nesta terra. Da mesma maneira, assim como o corpo necessita do alimento natural, a alma e o espírito necessitam do alimento espiritual, que é a própria palavra de Deus, a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, para que nós possamos vencer esse sentimento, nós precisamos fazer o quê? Em primeiro lugar, é o que está aqui no nosso terceiro subtópico da nossa lição. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Filipenses 4, versículo 8. E o que pensamos é o que está no nosso corações,
O que pensamos é o que está em nosso coração, determina as nossas ações. Provérbios 4, versículo 23. Que é do nosso coração que procedem as saídas da vida. Em segundo lugar, é muito importante saber que se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida, se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral, ajuda do seu pastor, ajuda de um presbítero, ajuda de um irmão maduro na igreja, para que ele possa então lhe orientar segundo a palavra de Deus a você vencer esses sentimentos. Tá bom, meus queridos irmãos? Assim como a palavra alimenta o corpo, alimenta o espírito, né? Assim como o corpo precisa de alimentos naturais, a palavra também alimenta o nosso espírito. E é preciso então nós estudarmos, nos aprofundarmos na leitura da palavra, em oração e em jejum, para que nós possamos vencer. E com a ajuda dos nossos irmãos que estão ao redor, o nosso pastor, né, os irmãos mais maduros, para que nós possamos então crescer espiritualmente e afastar de vez esse sentimento da nossa vida. Tá bom, meus queridos? Gostaram dessas 3 dinâmicas? Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seus comentários, tá bom? Nós estamos muito felizes por você ter chegado até aqui e eu peço a Deus que Deus continue te abençoando e até a próxima aula, se Jesus nos permitir.